reserva do Manguezal, em Pontal do Sul, litoral do Paraná, a área protegida por lei é um grande berçário de várias espécies que habitam a região. Aqui, a pressão pela ocupação dos espaços feita por 6 bilhões de pessoas que habitam a Terra não se faz sentir. Sua criação exigiu muito trabalho. Temos uma vista aérea de Pontal do Sul, a localização do 100 assinalado aí pela seta azul. Esta área verde que a gente vê nesta região é toda a área remanescente do manguezal de Pontal do Sul. Originalmente, a gente tinha previsto uma área que está indicada por esse tracejado vermelho nesse mapa que está aqui. Após várias negociações com a prefeitura e a comunidade, e apesar de que nosso interesse era toda essa área maior em amarelo aqui, a área proposta pela prefeitura municipal foi essa azul que está aqui, e depois foi a que acabou sendo definida com pequenas modificações, com uma superfície de 22 hectares, um perímetro de quase 5 quilômetros. O conhecimento adquirido nesse estudo qualifica o Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná para ser um parceiro importante na implantação de uma reserva marítima no Chile. A ideia desse acordo de cooperação nasceu quando o reitor, professor Moreira, visitou o Chile no começo de 2005. Naquela oportunidade ele atendia um convite do reitor da Universidade do Chile e nós preparamos a viagem do reitor Moreira com o contato que nós tínhamos no Ministério da Secretaria do Governo do Chile. Naquela oportunidade o professor Moreira deu uma palestra sobre a inserção da Universidade Federal do Paraná, a inserção social da Universidade Federal do Paraná, a convite do Ministério da Secretaria de Governo do Chile no Palácio de la Moneda, que é a sede do governo chileno, o famoso Palácio de la Moneda. Naquela oportunidade, Roberto de Andrade, que era assessor do ministro, falou com o professor Moreira do projeto que estava sendo elaborado. O projeto que hoje eles já estão há 6 meses e faz com que haja esse acordo de cooperação envolvendo o Centro de Estudo do Mar. O Centro de Estudo do Mar vai participar desse projeto. É um projeto de conservação de biodiversidades em áreas costeiras. O Chile avançou muito nisso, então vai ser possível do Centro de Estudo do Mar receber essa experiência. O Centro de Estudo do Mar, os pesquisadores têm larga experiência também nessa área e vão poder intercambiar e fazer a cooperação científica e tecnológica. No futuro, esse projeto pode, inclusive, envolver intercâmbio estudantil, estudantes nossos que possam fazer estágios nesse projeto no Chile e receber também estudantes chilenos que venham trabalhar no Centro de Estudo do Mar e assim verificar essa cooperação que começou com a assinatura desse acordo de cooperação. Lá, a área protegida vai atingir também uma faixa de mar. Dentro de um país que tem uma tradição de pesca muito grande, digamos, uma pressão em cima dele na costa, com novas infraestruturas portuárias, o Chile começou a ver a necessidade de poder definir algumas áreas de conservação, certo? Ele já existia na sua lei de pesca alguns elementos para poder conservar a parte marinha. Ele tinha a possibilidade de gerar reservas marinhas, certo? Parques marinhos na lei de pesca de 1991. E, ademais, na parte terrestre, ele tinha também alguns elementos com a Corporação Nacional Florestal de fazer áreas terrestres. Mas não existia a figura, certo, de ter áreas marinhas e costeiras protegidas. E essa é a grande inovação. É uma grande inovação para o país, para poder ter, digamos, o cuidado com dois territórios importantes, que é o marinho, e também aquela área, que é a área
do borde da costa, que também tem ecossistemas bastante relevantes, sobretudo para a produtividade da pesca. Então o Chile ele começa a elaborar, fazer os estudos para definir um sistema nacional de áreas marinhas e costeira protegida, no qual elaborou um projeto, que é o projeto Conservação da Biodiversidade ao longo da costa chilena, de importância mundial, e esse projeto foi submetido ao Fundo Mundial para o Meio Ambiente para conseguir financiamento. E aí, alavancando recursos do Fundo Mundial, tem a possibilidade também de ter fundos do Estado, do governo chileno que está colocando, e do setor privado, porque também esse projeto quer ter uma forte interação público-privada também. É uma área que fica na região dos lagos, no sul do Chile. É uma região com a paisagem das mais belas do mundo, que está começando a sofrer os efeitos da pressão humana, principalmente na apropriação de recursos vivos marinhos. Há uma grande exploração de vários organismos de alto valor comercial, os locos entre eles, que é um organismo típico do sul do Chile, e que o que se pretende fazer com a criação de uma área de proteção é vedar completamente, em todo ou em parte dessa área, a exploração desse recurso, de maneira que aquela região fica como um verso, uma área de reposição desses recursos para outras áreas onde é permitida a sua exploração. Por que foi escolhido esse local? Basicamente pela importância da relação entre a pressão que está neste momento sofrendo e a pressão que pode vir a sofrer. Ou seja, o local é ainda bem preservado, então é uma boa localização para criar uma reserva marinha protegida, porque não foi ainda muito modificado. Então é realmente um berço do ecossistema original. Como ela é mencionada no mapa? Como é que ela vai funcionar no mapa? Bom, basicamente, neste outro mapa que temos aqui, nós podemos ver que, como já mencionei, a extensão em linha reta na costa é de 19 quilômetros, sem fazer uma medição nos recortes, que a linha costeira não é uma linha reta, mas nesses 19 quilômetros, quase em orientação norte-sul, nós temos aproximadamente uns 3 a 5 quilômetros em direção ao mar aberto, da área onde a reserva marinha será colocada dentro do oceano, e dentro da linha de costa temos uma pequena faixa de algumas centenas de metros, com algumas exceções, onde também o ecossistema costeiro será preservado, porque muitos dos recursos marinhos na plataforma próxima à costa dependem da preservação também da parte continental. No nosso caso, por exemplo, se nós não preservarmos os manguezais que estão na parte continental, digamos assim, muitos recursos costeiros podem vir a diminuir. Os manguezais são considerados tradicionalmente como berços para a desova e a cria de muitos organismos que depois têm uma vida ou no estuário ou na costa. Se nós não preservarmos o estuário, estamos afetando diretamente o ecossistema costeiro de uma maneira geral. A ideia, então, é quando você trabalha com uma reserva marinha desse tipo, de você criar também na zona costeira uma área de proteção, porque as relações entre a costa e o mar são muito intensas nessa área. E querer preservar uma sem preservar a outra é como ficar com uma perna só no sistema de conservação. A criação de reservas biológicas recebe todo o apoio da ONU. No caso chileno, a organização participou ativamente do trabalho. Es que nosotros tratamos de dar todo el apoyo profesional, técnico y financiero que podamos dar a los países
que quieren hacer esfuerzos por dar cumplimiento a sus compromisos internacionales. Entendemos además que la biodiversidad es un elemento necesario y esencial para los países de esta región, de la región de Latinoamérica, que tiene una riqueza biológica y una diversidad biológica muy importante, de la cual depende mucha de su economía. Entonces se torna muy importante conservar la biodiversidad más allá de lo que significa como un factor biológico, sino que además lo que significa para el impacto que tienen los ingresos de las economías de su país. Ayer nuestro embajador en un evento paralelo establecía claramente que Chile, como otros países de la región, está haciendo muchos esfuerzos para buscar una compatibilidad, un equilibrio entre lo que es la conservación y lo que es la necesidad de generar ingresos y generar crecimiento económico. Y ese esfuerzo se hace mucho más importante cuando tú sabes que tu economía depende muchas veces y en gran medida de lo que tus recursos naturales producen. Entonces para nosotros es muy importante ayudar a Chile como PNUD, como Naciones Unidas, en la conservación de la biodiversidad, porque lo vemos como una proyección hacia el futuro. Chile tiene una riqueza natural enorme y creo que está haciendo las cosas muy bien. Ha definido estrategias para la conservación, ha definido planes de acción, ha definido políticas nacionales que van hacia ese camino y nosotros estamos muy contentos de apoyarlos en ese camino con apoyo técnico y también con los recursos financieros que podamos conseguir de la cooperação internacional. Para ser sustentável, a reserva deve gerar sua própria renda, pois o Estado sozinho não pode arcar com todo o gasto. O projeto pretende criar o Sistema Nacional de Áreas Marinhas Costeiras Protegidas por vários motivos. Um deles é poder dar uma sustentabilidade, atividades econômicas, que são áreas de múltiplo uso, para operadores turísticos existentes, tanto na região de Magalhães e Antártica chilena, e como também poder gerar um novo turismo, que é o turismo submarino, com as comunidades do norte do Chile, fazendo, digamos, sendeiros submarinos para poder ter uma oferta. Por outro lado, também o projeto pretende ter um mosaico de áreas e poder proteger determinadas espécies que possam se reproduzir e alimentar, digamos, de uma forma a pesca. E isso é muito importante. Na medida que você está conservando determinados espaços, você permite que as espécies possam se, digamos, procriar de uma forma tranquila e possa assim aumentar do ponto de vista da produtividade, aumentando a disponibilidade do recurso para a pesca artesanal. A área é um também dos objetivos do projeto, poder gerar mais peixe, certo? E, por fim, ter mais pescado e poder manter uma atividade extrativa na medida que você faz um manejo adequado com os principais participantes, que são os pescadores artesanais. Das unidades de conservação dentro do município, o município tem direito ao recebimento do chamado ICMS verde e do acesso a recursos do Ministério do Meio Ambiente para aplicação no próprio município. Então, quanto mais área preservada o município tiver, mais recursos gera para si próprio, para outros investimentos. E essa é uma das razões principais que nos permitiu convencer as autoridades a levar adiante este tipo de projeto. Naquelas regiões que não tem turismo, aí vamos fazer um trabalho com os pescadores. Como eu lhe contava, na lei de pesca tem uma figura que são as áreas marinhas e costeiras, são as áreas de manejo de recursos bentônicos. O que significa isso? Que os pescadores, através das suas organizações, e no Chile são sindicatos de pescadores, eles solicitam, depois de fazer um estudo por empresas, por universidades e uma série de outras, a Subsecretaria de Pesca, na qual eles solicitam um espaço do fundo do mar, no qual todo o recurso que está sobre ele
tem as espécies objetivos e eles têm direito a explorar essas espécies. Geralmente ele está dirigido ao louco concholepas, que é um molusco muito apetecido no comércio internacional, que estava, digamos assim, sofrendo uma pressão muito grande. Tem outros também, como o mexilhão, o Chorumitilitus, temos também outras espécies, e isso permite, digamos, que o pescador ele mantenha no tempo uma certa produção contínua. O projeto, naquelas áreas onde o turismo não é a fundamental ou não tenha, digamos, uma aptidão para o turismo, a parte vai ser um trabalho, digamos, conjunto com os pescadores para eles poderem ter lugares de resguardo para a reprodução de determinadas espécies e assim poder ter uma produção mais equilibrada e não ter ciclos muito fortes. O estudo científico para chegar a este resultado precisa ser muito criterioso. A gente fez um levantamento muito detalhado do uso e ocupação do solo para toda essa parte fundiária que está sendo feita. É absolutamente imprescindível a gente saber onde que tem construções, quais e tudo mais. E que tem um extra, porque essa base de dados foi compartilhada com a prefeitura e todos os dados cadastrais das propriedades foram complementados e atualizados em função dessa etapa de diagnóstico que foi feita pelo nosso pessoal. Foram feitos todos os estudos para o diagnóstico, desde o clima até a hidrologia, e com isso identificadas todas as diferentes regiões dentro do parque. Então, com isso se fizeram os mapas das vegetações, que estão marcados em diferentes cores neste local, o que é aquela segunda etapa necessária para o zoneamento do parque. Mais um mapa de vegetação, e depois o levantamento das espécies de animais, de mamíferos, de aves, etc., que existem na região. Uma zona de estudo. Com todas as propostas de zoneamento que tinha mencionado, qual que vai ser de uso extensivo, qual que as pessoas podem visitar, quais não, e assim por diante. Uma análise detalhada como essa é melhor realizada com a ajuda de parceiros. Projetos como esse, financiado pelo Fundo Mundial do Meio Ambiente e também financiado com a participação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, é importante que você tenha parceiros. E ademais o seguinte, hoje a luta não é de país por país, a luta pela preservação e conservação da biodiversidade tem que ser uma luta global. Na medida que você vai tendo parceiros, você vai entendendo melhor como funcionam os ecossistemas. Nós temos ecossistemas parciais, mas estamos todos naquela grande nave que é a Terra. Com a Universidade Federal do Paraná, com o Centro de Estudo do Mar, é fundamental as alianças para nós poder fazer análise comparativa entre comportamentos de espécies biológicas no Atlântico, certo? Existem espécies muito semelhantes, por exemplo, mexilhão, que tem uma produção grande aqui no estado vizinho, Santa Catarina, e ademais a Universidade Federal do Paraná acaba de fazer um grande estudo para Nações Unidas, que é o estudo do milênio, para saber como é o estado de conservação dos grandes ecossistemas. Então eles têm uma experiência muito importante que pode contribuir ao nosso projeto e ao Chile. A criação de reservas biológicas nasceu do aumento da atividade humana, mas o primeiro motivo para seu estabelecimento hoje não é considerado muito nobre. É uma prática que tem aproximadamente 100 anos, um pouco mais do que isso. As primeiras reservas, por incrível que pareça, foram criadas para a caça esportiva, mas é uma atividade
muito consolidada a nível mundial, é provavelmente a medida mais eficiente de proteção de ecossistemas já implementada em escala global. Todos os países do mundo mais ou menos desenvolvidos têm as suas reservas, e as reservas marinhas já é uma coisa mais recente, uma tendência das últimas décadas, e somente agora estão sendo implementadas numa velocidade, numa escala como a que é sugerida pela necessidade de preservação dos oceanos. A reserva não pode ser encarada como um gasto sem retorno. A ideia é gerar uma mudança de mentalidade. O que pode acontecer é que alguns que estavam explorando algum recurso numa área de proteção passem a não ter mais essa possibilidade diretamente nessa região. Mas é aquele tipo de conflito entre os interesses comunitários em função de interesses particulares, mesmo que válidos, mas em certos momentos a decisão tem que ser para o lado comunitário. E no meio e longo prazo, a maioria daqueles que exploram recursos nos oceanos acabam sendo beneficiados pela existência das áreas de proteção, porque são as fontes onde eles têm a garantia de que aquelas espécies de peixe, por exemplo, que eles vão pescar na área onde é permitido, ainda vão estar se reproduzindo. Então, no meio prazo, até para aqueles com interesses particulares diretos no local, é não um prejuízo e sim um benefício. Na medida que a pessoa que está desenvolvendo uma atividade, certo, extrativista, como é a pesca, certo, e você possa valorar, ter uma valorização do recurso, e na medida que vai existindo uma consciência que a conservação, mais do que proibir uma atividade econômica, ela pode permitir aumentar, certo, a produtividade, isso é importante. Por isso é fundamental a atitude do pescador artesanal, dele ter, digamos, a consciência que ele é um elemento central em tudo que é a conservação do recurso, tanto do ponto de vista da atividade econômica hoje, como futura também, justamente para seus filhos, porque geralmente dentro dessas atividades existe uma tradição familiar que vai passando de pai para filho, e isso é muito importante. São gerações e gerações que vivem do recurso. Ao você criar uma área bem preservada, suficientemente ampla para o tipo de espécies que você pretende preservar, o que você consegue com isso é ter uma reserva de biodiversidade. Então, se por algum acidente, por algum desastre natural ou provocado pelo homem, algum ecossistema similar é destruído, você ainda tem no banco, na poupança, na unidade de conservação marinha, aquela informação da riqueza genética que a biodiversidade tem, que em outro ambiente que não estava protegido foi destruído. Então, é basicamente esse o último dos objetivos da criação dessas reservas. Intermediariamente, você tem muitos outros objetivos. A cada dia mais, se tem um aumento muito grande da geração de recursos através do turismo ecológico. Então, os parques marinhos, as reservas marinhas, em todo o mundo são fonte de geração de recursos muito importantes. No caso particular da Austrália, por exemplo, 80% dos turistas estrangeiros que vão à Austrália gastam uma boa parte dos recursos visitando a Grande Barreira de Corais, que é uma das áreas de proteção marinha que a Austrália tem determinado. Isso gera uma quantidade de recursos muito importante para o país. No caso brasileiro, que temos uma costa de mais de 8.000 quilômetros, assim,
para fazer um número redondo, as possibilidades de exploração do turismo em função da nossa riqueza marinha, da flora, da fauna e da beleza paisagística marinha, é gigantesca. E é nessa direção que a gente está caminhando. Criam-se áreas de preservação permanente, onde o turismo ou a atividade humana não pode aceder. Mas, juntamente com isso, ao redor delas e aproveitando áreas dessa riqueza, criam-se áreas para visitação. Isso tem um efeito multiplicador, porque isso permite ações de educação ambiental, não só formais através das escolas, das universidades, mas também com o próprio público que vai visitar esses locais. Quem se encanta com os golfinhos em Laguna, por exemplo, em Santa Catarina, que pescam junto com os pescadores, ao vê-los trabalharem juntos, vai adquirir uma consciência diferente da necessidade de preservação. Então, também são importantes do ponto de vista cultural.